A dor é uma realidade inevitável na vida de todo ser humano. Ela se manifesta de diferentes formas. Na perda de alguém que amamos, na rejeição de pessoas em quem confiamos, na traição de quem nunca imaginávamos, ou até mesmo na distância e nos processos que a vida nos impõe. Não existe caminho que nos poupe da dor, porque ela está entrelaçada à nossa jornada, moldando quem somos e nos lembrando da nossa condição de fragilidade. Por isso, não devemos encarar a dor como um sinal de fracasso, mas sim como parte natural da existência. A dor em si não é o verdadeiro problema, mas sim a forma como escolhemos lidar com ela. Cada situação dolorosa traz consigo uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Quando encaramos a dor apenas como inimiga, acabamos permitindo que ela nos paralise. Mas quando a vemos como uma mestra, conseguimos extrair dela lições que nos fortalecem e nos amadurecem. A grande questão não é se vamos ou não sentir dor, porque isso é certo, mas sim o que estamos aprendendo a partir dela e como deixamos que ela nos transforme em pessoas mais fortes, resilientes e conscientes do nosso propósito. Nem mesmo Jesus, o Filho de Deus, foi poupado da dor. Ele enfrentou a rejeição do seu próprio povo, o abandono dos discípulos, a traição de Judas, o peso do processo e, por fim, a dor da cruz. Isso nos mostra que, se até o próprio Cristo precisou atravessar momentos de dor para cumprir o propósito que lhe havia sido designado, nós também não estaremos isentos dessa realidade. A dor faz parte do caminho de quem tem uma missão, e em vez de ser vista como castigo, deve ser entendida como parte do preparo para aquilo que Deus deseja realizar em nossas vidas. A maior dor que Jesus enfrentou não foi a dos espinhos em sua cabeça, nem dos cravos em suas mãos e pés, tampouco a traição de Judas ou o abandono dos amigos. A dor mais profunda foi a da separação do Pai, quando ele carregou sobre si o peso do pecado da humanidade. A Bíblia descreve a angústia mortal que Jesus sentiu, a ponto de suar gotas de sangue, revelando que essa dor espiritual era mais intensa do que qualquer sofrimento físico. Isso nos ensina que não há vida plena longe de Deus, e que a pior dor que alguém pode experimentar é viver distante da sua presença. Crescer dói, e essa é uma verdade que muitos tentam evitar. Vivemos em uma geração que busca conforto a todo custo, uma geração que prefere atalhos, que deseja pular processos e ser poupada de qualquer desconforto. Mas a realidade é que amadurecer exige dor, porque somente através dela somos moldados, lapidados e preparados para viver o propósito. Quando fugimos da dor, também fugimos das oportunidades de crescimento. É impossível se tornar forte sem enfrentar resistência, assim como é impossível amadurecer sem atravessar momentos que exigem resiliência. O crescimento cobra um preço, e esse preço se chama a dor. A dor, quando bem compreendida, torna-se um instrumento poderoso de crescimento. Ela não vem para nos destruir, mas para nos fortalecer, nos ensinar limites e revelar nossa capacidade de superação. Cada lágrima, cada renúncia e cada processo doloroso carrega em si a semente de uma força maior que será revelada em nós. A dor gera caráter, produz resiliência e nos dá maturidade para suportar coisas ainda maiores. Por isso, quando passamos pelo fogo da dor, não devemos apenas lamentar, mas entender que existe algo sendo gerado dentro de nós, algo que não nasceria sem esse processo. Muitos desistem no meio do processo porque se esquecem do propósito que os fez começar. É comum encontrar pessoas que suportaram a dor no início da jornada, mas que, ao longo do caminho, se cansaram e abandonaram tudo. O problema não é sentir dor, isso é inevitável, mas perder de vista a razão pela qual estamos passando por ela. Quando esquecemos o propósito, qualquer dificuldade parece maior do que realmente é. Mas quando mantemos os olhos naquilo que Deus nos chamou para realizar, encontramos forças para seguir, mesmo quando o peso do processo parece insuportável. Existe uma diferença essencial entre a dor do crescimento e a dor da atrofia. A dor do crescimento é temporária, gera frutos, abre portas e nos impulsiona para algo maior.
Já a dor da atrofia nasce da estagnação, de parar de avançar, de escolher o caminho mais confortável e, por isso, mais limitante. É muito melhor sentir a dor de estar sendo moldado e expandido do que sofrer a dor de ter parado, de ter deixado de evoluir. Crescer dói, sim, mas nada se compara ao sofrimento de perceber que se perdeu a chance de viver tudo o que se poderia viver por medo da dor do processo. O processo sempre vai doer, mas evitá-lo é ainda mais perigoso, porque quando abortamos o processo, também abortamos o milagre e a promessa. É no meio da dor que a transformação acontece. É nela que Deus molda o nosso caráter e nos prepara para viver aquilo que Ele já planejou. Quem decide não passar pelo processo pode até evitar o desconforto momentâneo, mas também perde a oportunidade de viver o extraordinário. A dor do processo é passageira, mas o fruto que ela gera é eterno. O verdadeiro risco não está em suportar a dor, mas em abrir mão dela e, junto, abrir mão do destino que Deus já escreveu. O que sustenta uma pessoa no dia difícil é a visão do futuro, aquilo que ela enxerga além do presente. Todo visionário desenvolve a capacidade de passear no tempo. Ele olha para frente, vê o que ainda será realizado e retorna ao presente fortalecido para continuar a jornada. A visão permite suportar a dor, porque mostra que cada dificuldade faz parte de algo maior. Assim como Noé continuou construindo a arca apesar das críticas, e Pedro suportou prisões e perseguições, nós também podemos seguir firmes quando mantemos diante de nós a visão do propósito e das promessas que Deus nos deu. O sucesso sem propósito é vazio e frustrante. Muitas pessoas alcançam reconhecimento, dinheiro e conquistas aos olhos dos homens, mas sentem um vazio profundo porque tudo o que construíram termina em si mesmas. A verdadeira realização só vem quando nossas ações têm impacto eterno, quando aquilo que fazemos gera frutos que permanecem além da nossa vida. Deus nos criou para criar algo que ultrapasse o tempo, algo que fale a eternidade. Sem propósito, até o maior dos sucessos se torna insignificante, porque nada preenche a alma como a sensação de estar cumprindo a missão para a qual fomos chamados. A dor pode se transformar em canal de milagre e transformação. Vergonhas familiares podem virar instrumentos de cura para outras famílias. Falências e quebras financeiras podem se tornar meios de abençoar vidas e ministrar provisão. Cada sofrimento que enfrentamos tem o potencial de gerar algo maior do que nós mesmos, quando permitimos que Deus use nossa história para impactar outros. No processo da fé, a dor é inevitável, mas dela nasce uma força capaz de transformar não apenas a nossa vida, mas também a vida de muitos ao nosso redor. É na superação da dor que o milagre se manifesta e a promessa se cumpre.